A verdade é que o Brasil tem um jogo importantíssimo em 48 horas contra a Escócia. Jogo que pode definir a primeira colocação do grupo, vai ser concomitante ao jogo de Marrocos contra o Haiti. E o Brasil não achou o time. Ah, parecia que tinha achado no primeiro tempo contra o Haiti, viu, Morelli? Mas agora já não tem o Rafinha, aí já não sabe se vai só trocar 6 por meia dúzia, então vamos de Luiz Henrique ali onde o Rafinha estava jogando, ou vai tentar um jogo um pouco mais robusto no meio de campo, já que não é o Haiti. O Ancelotti faz um treino daqui a pouco, hoje tem treino, amanhã tem treino, viaja para o calor de Miami. Ontem a gente falou bastante sobre a entrada do Luiz Henrique e depois, no final das contas, o Piperno conseguiu convencer a galera que deveria ser o Endrick, mas eu não sei se o professor Ancelotti está na mesma vibe que a torcida brasileira. Olha, o carisma que Cabo Verde tem, o Endrick tem. Tem, é o nome da vez para jogar, é o nome que todo mundo no Brasil está pedindo. Neymar, é o Endrick. Agora, o que me deixou com a pulga atrás da orelha, porque a gente não vê treinos, a gente vê aqueles 15 minutos, é o Martinelli da entrevista agora, né? O Martinelli falar com a imprensa e ele tem feito isso durante essa estadia aqui nos Estados Unidos. O jogador que dá entrevista, geralmente, ele está na partida. O Martinelli joga pelo lado esquerdo, o Martinelli não joga pelo lado direito, a vaga que abriu é do Rafinha pelo lado direito. Então, ele vai ter que decidir, ele vai ter que falar, ele vai falar isso provavelmente na entrevista coletiva às vésperas da partida contra a Escócia, mas tem uma posição vaga. Dificilmente o Rafinha volta para essa Copa do Mundo, falei com algumas pessoas, e ele vai precisar, assim, no mínimo, de 4 semanas para se recuperar, 4 semamas, porque tem a parada do condicionamento físico, tem o tratamento da lesão, ele não vai poder fazer força, ele não vai poder ter intensidade, e aí ele tem depois a recuperação física. Tudo bem que ele já vem de uma recuperação física, já vem de um condicionamento físico de preparação, mas o jogador perde isso e perde a confiança também por causa da lesão. Então é muito difícil que o Rafinha volte a jogar nessa Copa do Mundo. Aí a posição, gente, a posição para mim fica com o Luiz Henrique. É o jogador que pode jogar por aquele setor e jogar bem pela direita. Mas a gente não sabe se o Ancelotti pensa igual. Eu acho que o Luiz Henrique seria o nome mais indicado para esse próximo jogo, jogar em cima do Robertson. Robertson é a principal arma de desafogo, né? Eu penso igual, eu sei que o Ivan pensa, mas assim... fala, Ivan. Mas tem uma preparação que ele está vendo que é no meio de campo. Eu não tenho certeza que ele está contente com o meio de campo da seleção brasileira para as próximas fases, gente. Fala, Ivan. Mas é que tá, não está contente com o meio de campo, mas não muda. Tem que mexer, entendeu? Com a escalação do Martinelli para a entrevista coletiva, eu acho que ficou evidente o time que ele vai montar. Eu concordo com o Morelli que jogador, quando vai para a coletiva, é porque conseguiu vaga no time titular. Esquece. Lá atrás, a dupla de zagueiros e a dupla de lateral se mantém. Meio campo com Casimiro, o Bruno e o Paquetá. É ataque que ele vai compor. Provavelmente vai inverter o Vini. Colocar o Vini na direita, o Matheus Cunha como falso 9 e na esquerda ele joga o Martinelli. Esse é o time, cara. Olha só, se ele falou, para mim, esse é o time. Então, a gente tem a coletiva do Martinelli, mas tem uma coisa curiosa, né? Que a gente vai pegando nas entrelinhas, né? Quando a gente vê um jogador que é da seleção há algum tempo, o que ele fala sobre a formação do time titular tem um peso. Então, a gente tem uma sonora da coletiva do Paquetá ontem, que ele, querendo ou não, ele entrega que ele prefere jogar sem o Igor Thiago, que é da turma do fundão, assim como é o Endrick, assim como são os jogadores que chegaram depois. Olha o que o Paquetá falou ontem sobre a mudança tática entre a estreia contra o Marrocos e o jogo contra o Haiti. Para esse segundo jogo, a gente já foi um pouco mais definido de jogar com 3 no meio, né? Diferente do outro jogo que eu começava por fora e flutuava por dentro com um pouco mais de liberdade. Então, acho que essa mudança um pouco tática, ela acaba definindo melhor a maneira que a gente vai se entender dentro de campo, eu digo, entre os meios campistas. E, bom, o Cunha tem uma característica diferente, ele permite uma mobilidade maior, no meu ver, minha com ele, de uma troca, e isso facilita um pouco com que a gente tenha uma superioridade no meio. O Igor Thiago é um jogador mais de área, mais centralizado, então acho que são características diferentes e para jogos diferentes, e nesse jogo
encaixou muito bem e a gente foi feliz em vencer. Então, eu acho que aí ele está, inclusive, apresentando um novo problema também para o professor Leonardo Jardim, porque o Flamengo joga com um centroavante de referência, um centroavante de área que é o Pedro. Não é, porque é aí que está o negócio. O Pedro também não é um jogador com essa mobilidade toda. Eu entendo o que o Paquetá disse, porque para um meia jogar com um atacante como o Matheus Cunha é sempre uma facilidade, né? Então, o Matheus Cunha realmente aproxima mais, eles conversam mais, né? Eles têm uns estilos mais próximos, tá tudo perfeito. Eu acho que se a gente ouvir o discurso aí do técnico Paquetá, futuro técnico Paquetá, ok, eu entendi as ideias dele. Agora, eu só estou dizendo que para ele não é algo tão estranho assim, porque no clube dele, o centroavante também é um jogador de boa técnica, exímio finalizador, mas de não tanta mobilidade como é o Matheus Cunha. Participa menos do jogo. Mas ele tá pedindo socorro. O Paquetá tá pedindo socorro no meio de campo. Ele tá sozinho nesse meio de campo. O Casemiro não ajuda a organizar. O Bruno tá apagado. O Bruno, que a gente apostava bastante, tá apagado. E o Paquetá, ele tá sozinho nesse meio de campo. E aí ele tá pedindo socorro pro Matheus Cunha. Joga perto de mim, se aproxima. E o Igor Thiago jamais faria isso. Jamais faria isso. O Igor Thiago é aquele pivôzão na área, como é o Endrick também. Pois é o Endrick também. Pois é, aí ele defende o Matheus Cunha e coloca os outros dois on hold. Porque ele tá pedindo socorro, Marília. Ele tá pedindo socorro para alguém que fique do lado dele ali para facilitar a vida dele. E funcionou bem contra o Haiti. Você sabe que você falou de um jogador, que é o Bruno Morelli, que para mim está muito aquém das expectativas, né? O Bruno não está bem, ele não está conseguindo organizar esse meio de campo, dar a força que o Paquetá tanto precisa nesse meio de campo. Quanto ao Casemiro, ele é o cara da destruição das jogadas, é o cara do tempo de bola. Não se espera muito do Casemiro de organização ou cadenciamento ali no meio de campo. É o cara do combate, é o primeiro volante que dá combate. Agora, o Bruno Guimarães, eu acho que ele está um pouco abaixo, de fato. É um cara com uma qualidade de passe muito boa. Eu não sei se ele está nervoso, eu não sei se ele está, de certa forma, meio impactado com essa disputa de Copa do Mundo com esse time. E revela para mim um entendimento também de que o Ancelotti, ele não conhece como extrair o melhor de cada jogador. Porque o Paquetá fala na entrevista que na primeira partida, quando ele começa pela beirada, por fora, pela direita, que surpreendeu muita gente a maneira como o Ancelotti escalou o primeiro jogo, colocando o Paquetá como ponta-direita. Ele não é ponta-direita. Então, assim, como você consegue extrair o melhor do jogador? Isso é uma responsabilidade do técnico. E o Paquetá não era daquela posição. Então, eu acho que a gente tem que passar alguns recibinhos também para conta do Ancelotti, né? Como montar esse time de uma maneira a extrair a melhor potencialidade de cada jogador. Você escalar certo, né? Eu acho que esse passa a ser o desafio. Esse escalar certo significa em que ponto, se é que ele vai colocar como resposta para o time, ele vai colocar o Neymar, em que ponto, em que timing do jogo, qual placar e de que forma. Porque, vamos lá, se o cara não está bem fisicamente, a gente precisa levantar uma questão. Você coloca o Neymar e você tira quem? Como você vai trabalhar na recomposição? Recentemente, eu fiz uma entrevista com o Vanderlei Luxemburgo, um pouquinho antes do início da Copa, durante a convocação. E eu falei, vem cá, você acredita, Vanderlei, que o Brasil deveria jogar em função do Neymar, assim como a seleção argentina joga em função do Messi? O Vanderlei falou assim, lógico que sim. Eu falei assim, então o Neymar não volta para recompor, porque ele não tem físico para tal. Ele falou assim, mas o Messi volta? Eu falei assim, não. Ele falou, então por que você quer que o Neymar volte? Fala de Vanderlei Luxemburgo. Mas se a gente analisar o contexto do Neymar e comparar com o Messi, porque a gente não tem o Paredes e o Depou, né? Exatamente. Aí não precisa voltar também. E nem o tempo de 4 anos que essa seleção joga em volta do Messi. Né? A gente não tem isso. O Neymar não fez nenhuma partida nos últimos 2 anos pela seleção brasileira. Ele não jogou com o Ancelotti. Então, assim, tem uma diferença gigantesca, né? Para as duas condições. Gigantesca. Agora, se ele colocar o Paquetá um pouquinho mais para a direita e deixar um pouquinho mais para o lado direito, mais centralizado para o lado direito, e deixar o Martinelli atuando ali pela esquerda, tá feito o time para o jogo contra a Escócia, gente. Pro jogo contra a Escócia, vamos ouvir o Paquetá? Porque, assim,
Para ser técnico, na minha opinião, e para uma seleção brasileira que está, nesse momento, com a sua primeira colocação no grupo, que é obrigação, com todo respeito, há perigo, levando em consideração o empate com o Marrocos na estreia, eu acredito que a seleção brasileira, se respeita tanto a Escócia, deveria saber mais sobre ela. Vamos ouvir o Paquetá falando muito genericamente sobre a Escócia. Não só a Escócia, mas todas as equipes na Copa do Mundo são equipes que você deve respeitar, deve estudar e se preparar para enfrentar. Então, a gente tem muito respeito pelo adversário, mas sabendo que a gente tem que colocar em prática o nosso jogo, fazer aquilo que o Mister pede para nós, para, independente de adversário, a gente conseguir alcançar o nosso objetivo em cada jogo, que é vencer. Joga no meio de campo, que é para ser o criativo. Perguntado especificamente sobre quais são as dificuldades no jogo contra a Escócia, a resposta é essa. De verdade, se eu estou do lado da Escócia, eu falo, então eles não conhecem a gente. Não, mas e tem uma coisa, né? O Paquetá é um daqueles que tem a obrigação de conhecer muito do time da Escócia, porque quase toda a seleção escocesa joga no futebol inglês. E vejam só, eles não atuam só na Premier League, não. Tem alguns que jogam lá na Championship, que é a segunda divisão, o que mostra que esse time é um time daquela categoria de times esforçados e nada mais que isso. Tem, para mim, continuo insistindo, tem dois ótimos jogadores, o Robertson e o McTominay, que é um meia do Milan, do Napoli. Esse é o mais talentoso de todos. Agora, fora isso, tem um monte de jogadores comuns. Inclusive, no segundo tempo, colocou lá um centroavante grandão de área que joga no Charlton, time da Premiership. E, aliás, da Championship. E, assim, da parte de baixo da tabela da Championship. Então, não é um grande time. Acho que o Brasil vence esse jogo. A Escócia é um time pobre. Agora, o problema para mim não é só vencer esse jogo. É mostrar evolução. O Brasil melhorou um pouco no segundo tempo contra o Marrocos. O Brasil teve um razoável primeiro tempo contra o Haiti, mas para jogar uma boa Copa do Mundo é necessário mais. Como vai ser o terceiro jogo e já treinou um pouco mais, eu imagino alguma evolução. Gente, deixa eu dar duas informações sobre a seleção brasileira. A primeira é que o Casemiro deve assinar um contrato hoje ainda com o Inter Miami, o time do Messi, por 3 temporadas. A primeira proposta que o Casemiro recebeu foi do Los Angeles, mas aqui tem uma regra no futebol americano, que quando um time faz a primeira proposta, o segundo time interessado só pode fazer a proposta depois que o primeiro abre mão do negócio. Então, foi decidido que o Los Angeles abriria a mão do Casemiro, e aí o Inter Miami fez a proposta. Ele não está negociando aqui, essa negociação já vem de antes da Copa do Mundo, mas estava esperando essa liberação, e essa liberação saiu agora, e agora o Casemiro pode assinar por 3 temporadas, é o que ele vai assinar com o Inter Miami. Então vai jogar ao lado do Messi nas próximas 3 temporadas. Isso deve acontecer para hoje, ainda antes do jogo contra a Escócia. E a outra informação, falei também com o Rodrigo Caetano, a seleção brasileira pode deixar New Jersey, pode deixar o seu CT de treinamento, dependendo da classificação nessa primeira fase. Se o Brasil ficar em segundo do grupo, a comissão técnica da CBF entende que é melhor fazer um hotel itinerante, onde o Brasil vai jogar, a seleção vai de mala e cuia, fica por lá, treina por lá e depois vai para o próximo jogo. Mais ou menos como aconteceu na Copa do Mundo de 2002, quando a seleção brasileira começou a jogar na Coreia, depois foi para o Japão, mas cada jogo era numa cidade, você jogava numa cidade, a seleção treinou em Ulsan, mas depois você jogava numa cidade, arrumava sua malinha de novo e ia para a próxima cidade. Então, o Brasil analisa e espera esse resultado para tomar essa decisão da logística, se sai ou não da onde ela está desde que chegou aos Estados Unidos. A intenção é permanecer, mas depende da classificação do seu grupo, o primeiro ou o segundo colocado.